Olá, vamos conversar? Nossa super live de segunda, eu tô aqui, ó, acompanhada. E a ideia é a gente fazer hoje um bate-papo sobre algo que é bem importante, que é a dose de intervenção. Daí vocês podem estar pensando assim, mas Fábio, o que quer dizer isso, dose de intervenção, né? É a quantidade de estímulos que a gente dá para os pacientes. Tanto numa questão diária, vamos dizer assim, a cada encontro que a gente atende esse paciente, a cada atendimento, e a dose de estímulos que a gente dá ao longo do tempo. E aí a gente entra, ao longo do tempo, a gente entra numa questão de critérios para alta também. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é legal para vocês, para a gente contextualizar esse bate-papo, que é a seguinte: mesmo a intervenção, ou seja, mesmo aquilo que a gente está fazendo para ajudar o paciente, pode ser tóxico para o sistema dele. Ou ele pode ter que gastar mais energia do que se esperava para lidar com aquele estímulo que a gente deu. Vocês já pensaram nisso? Então a gente acha assim, ah não, eu vou fazer uma técnica de mobilização, eu vou fazer uma técnica de manipulação, eu vou fazer uma técnica miofacial, eu vou dar um exercício, babá. E às vezes esse conjunto, tudo isso, né, junto no mesmo dia, pode ser demais para o paciente. E ele vai ter que lidar, né, com todas as respostas fisiológicas, metabólicas que vão vir por conta desse estímulo, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Teve uma outra live que eu fiz que a gente falou sobre a questão de sair liberando tudo, né? Que às vezes é uma tensão que sustenta esse paciente. Tá? E aí eu vou trazer uma história de quando eu supervisionava alunos no estágio e a aluna veio me dizer: ah, eu quero fazer um trabalho no quadril da minha paciente, porque minha paciente tem dor no joelho, mas eu tô vendo que eu tenho que trabalhar o quadril. Eu disse: olha, maravilha, né? Vai devagar, pega leve, né? Não só pela condição, mas porque era uma paciente idosa e os idosos eles também se sustentam através dos seus processos de rigidez, dos seus bloqueios e tal. E aí a aluna trabalhou um monte o quadril, trabalhou banda iliotibial, imobilizou e trabalhou face, fez um monte de coisa no atendimento. E aí no atendimento seguinte, essa paciente, que era uma senhora, uma idosa, não apareceu. Tá. E no seguinte, também não. Aí eu disse pra aluna, liga pra ela e tenta entender o que tá acontecendo. Por que a paciente, depois da intervenção, não apareceu mais? Ou ela tá 100% ou não, né? E aí a aluna ligou e a paciente disse que ficou muito mal, que não conseguia nem caminhar, né? Ficou com muita dor. Então, assim, a resposta fisiológica, o que gerou no corpo dela foi em excesso para ela, né? Então, a gente tem que cuidar isso, assim, para não desmontar completamente a pessoa, né? E isso tem relação com a dose terapêutica daquele dia. Então, sempre pensem na estratégia, né? Qual é a minha estratégia para esse dia? Coloquem algo passivo e algo ativo junto, não só coisas passivas, né? Então, coloquem a participação do paciente. O ativo, por exemplo, as abordagens de mobilização com movimento, que junta terapia manual e exercício e movimento ativo, elas são bem interessantes porque há um controle, né? Uma participação ativa do paciente. Então é bacana.
e ajuda a equilibrar essa dosagem aí, né, de estímulo. E a outra coisa que eu quero falar também é em relação a dose, né, ao longo do tempo, não só em um atendimento. Então, eu já comentei com vocês aqui que eu sempre monitoro o paciente. Eu atendo uma vez por semana e mando um WhatsApp para saber como ficou, se está fazendo exercício, né, ver como é que foi a resposta dele ao estímulo que eu dei, a dose daquele dia. Tá? Isso é importante a gente fazer. Será que aquilo que eu fiz foi adequado? Por mais que a gente tenha esse cuidado, a resposta ela nunca é linear, porque a interpretação do sistema nervoso da pessoa perante o estímulo que a gente dá, ela é muito particular. Então, eu sempre mando um WhatsApp depois, me conta como é que tu ficou, tá, como é que tá, né, para fazer as coisas que tu queria fazer. Não necessariamente eu fico perguntando de dor. A pergunta já é assim, me conta de ti ou me conta como tu estás, tá? É assim que eu contato o paciente pelo WhatsApp, que é uma maravilha, né? A gente já fica com um vínculo aí bem interessante. E a dose a longo prazo, ela é importante para a gente pensar no planejamento, né? Então, assim, o que são os objetivos do paciente? O paciente quer ter mais mobilidade no quadril, por exemplo, né? Ou quer deixar de ter dor no joelho, tá? Dor não está relacionada à função, então eu vou buscar nesse joelho o que eu preciso ajudar, qual é a minha intervenção para que esse paciente fique melhor, né? Dor não entra no nosso diagnóstico fisioterapêutico, não é uma perda funcional, mas as consequências dela sim, tá? Então eu vou ver quais são os objetivos e eu pergunto para o paciente, quando ele vem no atendimento, por exemplo, passaram-se 2 atendimentos, 3, tá? Eu pergunto, olha, me diz quantos por cento tu te sente diferente, melhor, ou então eu pergunto, me diz o quanto falta pra gente chegar no 100% que tu quer. Então, assim, a gente dá um número para isso e a gente para reavaliar o trabalho, né? Eu sempre reavalio o paciente quando ele vem, toda vez, mas assim, aí é uma reavaliação nossa, né? O quanto que mudou, né? Se a nossa estratégia está funcionando e etc. E aí isso tem a ver com a dose a longo prazo, né? E aí eu começo, quando a gente já tá nos 90%, por exemplo, ou para alguns pacientes nos 100%, eu começo a espaçar, tá? Então eu sempre vejo lá qual era a queixa inicial, e eu começo a espaçar para 15 dias. Então, ao invés de te atender uma vez por semana, paciente, eu vou te atender daqui a 15 dias, mas fica tranquilo, porque eu vou estar no WhatsApp, a semana que tu não vier, eu vou te mandar um WhatsApp, eu quero saber como tu tá. Vocês entenderam a estratégia? Ó, tô com um cafezinho hoje aqui. É uma estratégia de vínculo terapêutico também, né? Olha, tu não vai vir na semana que vem, mas eu vou estar contigo, tu não vai estar sozinho, né? E aí, mando mensagem, depois eu vou espaçando. Se tudo tá bem, tudo deu certo, por que eu falo assim, se tudo tá bem, tudo deu certo? Porque a gente não tem certeza. E às vezes eu brinco com os pacientes, o gráfico do processo de melhora, do processo de cura, enfim, ele é assim, né? Ele não é linear. Então, às vezes, aquele paciente que estava super bem, daqui a pouco ele dá uma piorada, ele, né, ou piora tudo, ou ele não volta para o basal dele, mas ele dá uma piorada. Então, isso acontece. Então, eu digo para o paciente, olha, vamos reavaliar, né? E mantemos os 15 dias por mais umas 2 semanas, né? Mais essa estratégia mais seguido, depois para 3 semanas e alta, né? E aí, critério para alta não pode ser dor, gente, né?
Então, assim, pensem que o paciente não ter mais dor é como se a gente tivesse apagado as labaredas do incêndio. Então, assim, aquela parte crítica, a gente conseguiu lidar. Só que a gente não tirou as brasas desse fogo, né? Então, o braseiro, que a gente diz, a brasa, ela tá ali. Então, qualquer coisa, esse fogo acende de novo. Então, eu tenho que chegar no momento de retirar as brasas, ou quase todas, né? Porque tem pacientes que vão conviver com um basalzinho, de vez em quando ele tem uma crisezinha, enfim. Então, a gente não consegue tirar completamente as brasas, mas tira praticamente tudo. E aí, sim, né? Dá alta para o paciente. Então, assim, não se baseie em, não tem dor, dei alta. Não. Critérios funcionais, cinético-funcionais, qual era o objetivo inicial, a gente conseguiu atingir esse objetivo, então o paciente está de alta, tá? Isso requer organização da gente, requer organização mental, requer organização, né, de anotar as coisas, requer, porque senão não dá para entrar num, o paciente veio de novo, quando viu já se passou muito tempo. Não dá. Então tem que ter essa questão bem estruturada, tá? Quem usa questionário, reaplica o questionário, refaz os testes, né? Para pacientes com queixas de membro superior, cervical e tal, eu tenho feito bastante teste com dinamômetro digital, então eu vou lá, né? Volto lá para ver os parâmetros, né? Refaço os testes. Eu não uso tanto teste específico, mas aqueles que eu uso, retesto reflexos, né? Então, reavalio e aí eu dou alta para o paciente, tá? Deixa eu ver se vocês têm aqui alguma pergunta. Ainda não. Porque se a gente não tiver essa organização, essa estratégia, isso não fica bom, isso não fica legal. A gente perde o controle muitas vezes da evolução do paciente, né? E a gente tem que dar isso para ele, né? E aí, assim, um dos objetivos é deixar o paciente mais ativo, tá? Então eu sempre digo para ele, olha, vamos ver alguma atividade que tu queira fazer. Eu gosto de caminhar, então vai caminhar. Eu gosto de hidroginástica, vai fazer hidroginástica. Eu gosto de pilates, vai fazer pilates. Dar a alta, levando o paciente ou deixando o paciente encaminhado para uma atividade física que ele goste, né? Que ele consiga fazer um engajamento, que ele consiga se manter nessa atividade física, que ele pelo menos persista ali aquele tempo chave, né, que são os 3 meses iniciais, e a partir daí ele tende né, a aderir bem ao exercício, né, e aí a gente diz pro paciente, olha, qualquer coisa que tu precisar, eu tô por aqui, né, e dúvidas que tu tiver também, pode me manda um WhatsApp, me acessa, e aí a gente dá alta. Então agora, por exemplo, essa semana eu tô com vários pacientes nesse processo aí de espaçamento, né, dos 15 dias e tal. Olha, professor Luiz Rivas, querido, eu comecei falando, Rivas, da questão de que a dose da terapêutica que a gente dá muitas vezes pode ser excessiva para o paciente, né? E depois a gente estava falando aí de critérios de espaçamento, de alta, enfim. Então, ter cuidado, a experiência clínica nos ajuda. Quanto mais experiente, a gente mais vai entendendo e fazendo um tuning, né, um ajuste dessa questão da dose, porque a gente começa a entender os perfis dos pacientes, fica mais fácil. Mas às vezes a gente pode se enganar também, né? Não é linear, não é, né, matemática a questão, é uma questão
bem particular e de cada situação, né? E tem a ver também com as fases, os períodos de vida que esse paciente tá, né? Como é que as coisas vão se ajustar. E tem coisas em geral que a natureza se encarrega de resolver, né? A gente tá ali para, eu acho que acelerar os processos num bom sentido, sabe? Encaminhar os processos, mas tem muitas coisas que o tempo, tá? O fator tempo e né, a natureza, eles vão acabar por resolver as disfunções do paciente. Então tem isso também é um fator que nos ajuda, tá? Então, acho que o recado de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia aí e a gente volta semana que vem, tá bom? Um beijão!